Amém, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, agora por um tempo apenas suficiente para a leitura da Palavra de Deus, texto que servirá de base para a nossa meditação. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 27. Primeiros Coríntios 12, de 12 a 27, diz assim a palavra de Deus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, não sou olho, não sou do corpo, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Versículo 27 diz, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vamos repetir o versículo 27, irmãos? Ora, amém. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra, nos dê compreensão, nos dê a virtude para que possamos praticá-la. Meus irmãos, nós estamos vivendo, como todos nós sabemos e estamos participando, de um momento de transição ministerial em nossa igreja, um momento que nós chamamos de sucessão pastoral. E como toda mudança envolve necessariamente uma crise, não crise no sentido pejorativo, no sentido negativo, de que estamos passando por um problema, mas crise no sentido de ajustes. Por exemplo, o ajuste da saída de um pastor titular e a eleição de um novo pastor titular. Então, isso exige de nós uma atenção e um foco naquilo que é essencial, que é exatamente o propósito da nossa existência como igreja, que é a glorificação de Deus e a proclamação da mensagem do Evangelho àqueles que ainda estão separados de Deus, ainda estão distantes da graça do Senhor. Por isso, nós precisamos buscar a unidade de forma intencional, porque, como nós temos dito nesse culto, a unidade expressa essa glória de Deus. É um testemunho da obra realizada por Deus. E, por isso, aponta, direciona o nosso coração para a glória do nosso Deus, para o relacionamento com Ele. O apóstolo Paulo, nesta carta, tinha em mente, meus irmãos, a glória de Deus, diante de uma igreja que estava distante da prática da unidade. Por quê? Porque estava numa cidade, Corinto, uma cidade chamada cosmopolita, porque essa palavra significa que cidadãos daquela cidade eram, ao mesmo tempo, cidadãos do mundo.
Era uma cidade frequentada, era uma cidade na qual transitavam pessoas que vinham de todas as partes, porque era uma cidade portuária e uma cidade muito importante economicamente, mas muito importante também na influência que exercia sobre toda a Grécia e sobre todo mundo naquele momento. Era uma cidade que era referência, juntamente com Atenas, talvez o segundo maior centro do pensamento grego era Corinto. Então, as pessoas que passavam por ali chegavam com toda forma de pensamento, com toda forma de influência, de origens diferentes. E principalmente origens religiosas, porque era uma cidade pagã. O paganismo, meus irmãos, naquela época, no primeiro século, por volta da década de 50 do primeiro século, nós sabemos, era o culto a muitos deuses. Então, cada pessoa praticamente tinha uma forma de praticar a sua religião, de cultuar os seus deuses, e isso inevitavelmente influenciava a igreja, provocando divisões. O apóstolo Paulo, no início dessa carta, é uma carta bastante conhecida, nós lembramos, por exemplo, quando ele se refere a divisões internas na igreja, uns dizendo, eu sou de Paulo, eu sigo a doutrina ensinada por Paulo. Outros diziam, não, eu sou de Apolo, porque eram influenciados pela oratória poderosa de Apolo. Outros diziam, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, porque esse grupo era o grupo que vinha de Jerusalém e queria levar os cristãos gentios às raízes cristãs no judaísmo. Outros diziam, não, eu sou de Cristo. E esse que dizia eu sou de Cristo talvez era o grupo mais complicado, porque ao mesmo tempo que eles se consideravam espirituais, eles eram libertinos, porque eles faziam uma dicotomia, uma divisão, dizendo assim, o importante é estar conectado com Cristo espiritualmente, o corpo não, o corpo a gente pode sujeitar às paixões dessa carne. Então tenha cuidado quando alguém diz eu sou de Cristo, porque essa pessoa pode estar se associando com aquele grupo lá de Corinto. Divisões internas na igreja, partidos, e isso, meus irmãos, levou o apóstolo Paulo a tematizar, ou pelo menos parte dessa carta foi especificamente voltado para combater essas divisões. Outros temas também, como a imoralidade sexual, as famílias sendo influenciadas pela imoralidade da cidade de Corinto, pelo culto a Deus Afrodite, que era um dos cultos mais populares na Grécia, e inclusive esse culto era praticado com atos de imoralidade, pelo menos eram simulados, e isso influenciava também a cultura da cidade. A igreja sofria essa pressão que vinha do mundo. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma carta que é própria para nós, no sentido de nos lembrar da importância da unidade para o testemunho da igreja no mundo e para a edificação da própria igreja. Nós precisamos voltar a atenção para essa carta, e Deus levou meu coração a esse texto que é tão conhecido. Na verdade, aqui parte do capítulo 12, que trata dos dons espirituais, do serviço da igreja, das funções de cada membro do corpo, mas nessa parte que nós lemos do versículo 12 ao 27, tratando da diversidade entre pessoas, dos vários tipos de pessoa, do vários tipos de personalidade, de influência que nós temos na igreja. Vejam que essa parte do capítulo, Paulo está explorando uma metáfora, que é a metáfora do corpo humano. Essa metáfora era usada secularmente. O apóstolo Paulo toma de empréstimo, porque essa metáfora do corpo era usada para defender o Estado romano. O grande poeta romano Cícero usava essa metáfora para falar de Roma como sendo um grande corpo, composto então pelos seus departamentos, pelas suas instituições, pelas suas províncias, mas um grande corpo político. Só que Paulo faz um uso específico e vai muito além de uma unidade institucional. Ele está falando de uma unidade espiritual, porque quando ele usa essa metáfora do corpo, ele está se referindo ao corpo de Cristo, à sua obra. E a obra de Cristo, então, constitui o corpo local que é a igreja. Por causa da obra de Cristo, nós podemos ser corpo também como igreja local. Então Paulo usa essa metáfora para ilustrar aquilo que aconteceu na nossa experiência de salvação. Veja o versículo 11 desse capítulo. Nós começamos do 12. Vamos voltar um pouco para o versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz
a cada um individualmente. Veja, meus irmãos, a ênfase, um só e o mesmo Espírito. O Espírito que gera essa unidade da igreja. É uma unidade espiritual. O corpo aqui tem um sentido espiritual. É a soberania de Deus agindo sobre a diversidade com a qual é composta a igreja. Paulo está dizendo então àquela igreja em Corinto: olha, vocês têm pessoas de diversas origens, de diversos tipos, com diversos pensamentos, e Deus realiza um milagre na vida de vocês. Assim como operou a salvação através do corpo físico de Cristo, Ele está soberanamente realizando o milagre de tornar vocês, que são tão diferentes, em um único corpo local, um corpo unido. Essa é a mensagem, meus irmãos, que o apóstolo Paulo traz a partir do versículo 12, o versículo 13, por exemplo, quando ele enfatiza, na verdade, o batismo no Espírito Santo, que é a imersão nessa dimensão do Espírito, inserindo cada pessoa convertida no corpo de Cristo. Quando ele prossegue, por exemplo, dizendo que, apesar da diversidade com a qual é composta esse corpo, o Espírito Santo está agindo e Deus planejou isso, intencionalmente planejada a diversidade para que o milagre sobressaísse. Então, a diversidade, Paulo está dizendo, não é um acidente. Deus queria, sim, um povo só de um jeito, tudo certinho, de uma mesma fala, de uma mesma origem. E aí acabou que, como aconteceu em Corinto, todo mundo é tão diverso, Deus vai ter que agora agir para tentar ajustar. Não, Deus planejou, é o que Paulo está dizendo, Ele intencionalmente planejou que fosse assim, uma harmonia em meio à diversidade, para que sobressaísse a obra do Espírito Santo na complementariedade, é como nós vemos no versículo 14 a 20, e chegamos então até o final desse trecho que nós lemos, entendendo, juntamente com o apóstolo Paulo, que há um propósito de Deus, tem que ser assim, uma igreja diversa, com pessoas diferentes, para que seja possível então o cuidado mútuo, para que nós possamos cuidar uns dos outros. Por isso que tem pessoas diferentes, com necessidades diferentes, para que esse desafio seja constante e nós tenhamos essa solidariedade uns com os outros. Veja o versículo 27, que nós recitamos juntos, voltamos a ele então. Aqui Paulo resume essa parte do texto. A partir do 28 ele vai falar dos dons espirituais. No 27 ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. É a igreja invisível, na mente do apóstolo Paulo, todos os membros da igreja de Cristo em todo lugar, mas na igreja local isso se torna visível. Veja, meus irmãos, a relação entre a igreja invisível, porque nós não sabemos quem são todos os convertidos, quem passou por essa experiência de transformação pelo poder do Espírito Santo, mas essa pessoa chega à comunidade local, ela se identifica como alguém que crê em Cristo, confessa a Jesus como Senhor e Salvador, e ela é inserida então nesse corpo local. E aí sim há uma igreja visível, uma manifestação desse corpo de Cristo. Essa dinâmica, meus irmãos, não pode ser perdida. Nós precisamos crer no corpo de Cristo, que é operado pelo Espírito Santo, na unidade em meio à diversidade, mas na prática, no dia a dia, nós vamos enfrentar o desafio de executar isso, de ser capacitado pelo Espírito Santo para viver isso. E aqui eu me lembrei de uma música, os irmãos conhecem, ela é intitulada Corpo e Família, do Daniel Souza. Essa música eu não sei quando eu a conheci, mas foi há algum tempo distante, lá na minha adolescência. E eu sempre ouvi, Felipe, os irmãos dizerem assim: não vou cantar essa música não, vou cantar não, porque ela diz assim: nós somos um corpo unido. Aí tem uma parte lá que diz assim: sem nenhuma falsidade, né? Vivendo a verdade. Aí muita gente, pastor Igor, me diz assim: não vou cantar não, porque essa música não é realidade. Mas, meus irmãos, quem disse que nós vivemos da realidade? Nós não vivemos da realidade. A realidade é um desafio à nossa fé. A realidade nos provoca a esperança em Cristo, a crermos na obra do Espírito Santo. Então, eu já tive posições diferentes com relação a essa música. Durante um momento eu pensei assim: não, de fato, olha, a gente tem que mudar a letra, então vamos mudar a letra. E assim, o autor da música não autorizou a gente a mudar a letra, né? Inclusive a gente não pode executar em público uma música alterada, porque aí é uma outra composição. Então vamos mudar a letra.
Meus irmãos, mudar a letra não muda a realidade vai continuar sendo um desafio. Mas por que nós devemos cantar do jeito que está? Como um protesto contra a realidade, como um desafio à realidade, a realidade contaminada pelo pecado, a realidade onde nós falhamos em viver como o corpo de Cristo, a realidade onde o nosso pecado se revela. Então nós vamos cantar a nossa esperança, nós vamos cantar que o Espírito Santo realizou uma obra que nós jamais poderíamos realizar, que é a salvação. E Ele realiza também o milagre da comunhão, da unidade em meio à diversidade. Então vamos dizer que o nosso ideal é esse mesmo, que nós estamos caminhando para isso, para sermos um corpo, uma família. A unidade, meus irmãos, do corpo de Cristo é mantida pelo Espírito Santo. Dietrich Bonhoeffer, no livro Vida em Comunhão, um livrinho pequeno, mas muito importante sobre o conceito de comunhão, ele diz que o que nos une não é a nossa intenção, o que nos une não é a nossa intencionalidade, o que nos une é a obra realizada pelo Espírito Santo na pessoa de Cristo, no seu sacrifício na cruz. Estamos unidos em Cristo. E nós devemos crer que Ele manterá essa unidade. A unidade do corpo de Cristo é mantida pelo Espírito Santo. E ela é fundamental para que a igreja possa ter saúde e possa crescer, manifestando a glória de Deus, exaltando a Cristo, que é o Senhor sobre todos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos valorizar a unidade. Nós precisamos nos despertar para isso. E a palavra de Deus nos chama a meditarmos sobre isso. Será que nós temos realmente investido na unidade? Devemos nos comprometer e aproveitar cada oportunidade. Essa é a instrução da palavra de Deus nessa manhã para nós. Porque, meus irmãos, a unidade do corpo de Cristo está baseada na nossa igualdade na obra da salvação. Lembre-se disso. A base da unidade da igreja é a igualdade na salvação. Olha o que o versículo 12 diz. Ele diz que nós fomos batizados em um só corpo. O que é batismo, irmãos? Batismo é imersão, é submersão. Batizar é mergulhar. Então, o Espírito Santo nos imergiu, nos mergulhou no corpo de Cristo. É aqui no sentido da igreja invisível, esse corpo místico de Cristo. Mas na igreja local, nós só aceitamos como membros aqueles que foram batizados nas águas, porque esse batismo nas águas é o símbolo da salvação. Então a gente não precisa confundir. Depois, se você quiser aprofundar esse estudo, siga lá o nosso ministro de música na classe 12 Ministérios, e você vai ver a discussão sobre o batismo do Espírito Santo. Você foi batizado no Espírito Santo no ato da sua conversão, quando você creu em Cristo como Senhor e Salvador, quando você creu que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, quando você invocou o nome do Senhor como o único que poderia lhe salvar, você foi então inserido em Cristo, você foi unido a Cristo. É isso que significa o batismo no Espírito Santo, a salvação. Mas o apóstolo Paulo também usa outra figura, nesse mesmo versículo. Ele diz: e a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito, ou de um só Espírito. E agora, a imagem não é que eu estou envolvido pelo Espírito Santo, mas é que o Espírito Santo está dentro de mim, porque eu bebi. Então agora ele está dentro de mim. Veja então que a ideia de que o Espírito Santo promove uma ação na vida de todos aqueles que são membros da igreja. E essa ação é a mesma para todos. A salvação é igual para todos. Não existe alguém mais salvo ou menos salvo. Todos são salvos pela mesma obra do Espírito Santo. Então nós somos envolvidos pelo Espírito Santo, estamos mergulhados nele, mas ele também está dentro de nós, porque nós bebemos o Espírito Santo. Lembramos das palavras de Jesus, que diz que a fonte da salvação é uma só. Vejam João capítulo 7, versículo 37 a 39, quando o evangelista explica o que Jesus quis dizer quando se referiu a si mesmo como sendo a água da vida. João 7,37 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí o evangelista João, versículo 39, diz: isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, a experiência da salvação, meus irmãos, nos conecta a uma mesma fonte. Nós temos a nossa salvação como uma oferta de uma fonte única, que é a nossa união com Cristo realizada pelo Espírito Santo. Então, ninguém pode dizer que tem mais graça do que outro. Ninguém pode dizer que é mais salvo do que outro, porque a salvação foi oferecida a todos com a mesma qualidade, com a mesma profundidade, com a mesma intensidade. E isso, segundo o apóstolo Paulo, neste capítulo 12, promove então a superação das divisões humanas. Porque se todos têm igualdade na salvação, qualquer divisão é superficial. Só existe uma divisão, na verdade: aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. Aqueles que são salvos estão no corpo de Cristo, inseridos no corpo de Cristo. Aqueles que não são salvos não estão no corpo de Cristo. Só há essa divisão. Mas internamente, na igreja do Senhor, todo crente foi batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é exatamente essa imersão no corpo. Então o apóstolo Paulo diz: não há mais judeu nem grego, não há divisão étnica, não há divisão nacional, não há divisão de cultura, não há mais divisão social, quer escravos, quer livres, é o que ele diz. Não há mais divisão social, de classe, divisão econômica, todos são iguais. Meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo então, que nós não estamos valorizando ao máximo a unidade do corpo de Cristo? Precisamos aproveitar cada oportunidade, porque é maravilhoso ser igreja, porque não existe outra oportunidade nessa terra de você participar de uma organização que nem se compare ao que seja a igreja. Um clube, por exemplo, você é sócio mediante um pagamento. Existem organizações fraternas que você se associa mediante a indicação, aprovação de membros. Mas não existe outra organização da qual você se torna membro mediante a ação sobrenatural do Espírito Santo. O que é que tornou você membro da igreja de Cristo? Vejam comigo, meus irmãos, Romanos 8, 9 e 16. Romanos 8, 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita numa pessoa, ele não está na carne. Ele não vive mais controlado, conduzido, direcionado pela carne. Ele vive pelo Espírito. E o versículo diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora o 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É a ação do Espírito que leva você a se tornar membro de uma igreja. Por isso nós usamos essa palavra membro, porque ela se refere à parte do corpo de Cristo. O batismo nas águas é o símbolo dessa imersão na igreja operada pelo Espírito Santo. O que devemos fazer, irmãos? Devemos celebrar isso. Devemos celebrar a unidade, como nós cantamos hoje. Devemos nos alegrar com a igualdade que nós desfrutamos pela nossa união com Cristo em nossos cultos. Por isso que nós devemos participar das celebrações. Alguém já me perguntou, e eu entendo que isso de alguma forma é um resquício de um pensamento católico romano. Eu já inclusive precisei confrontar alguns irmãos que disseram assim: não, mas eu não fui domingo de manhã na igreja, por que eu preciso ir à noite? Né? E tem igrejas que inclusive repetem até a programação do culto, porque tem muita gente, o espaço é pequeno. Mas aí, meu querido Otto, a pessoa diz assim: não, eu já fui no culto lá de manhã, por que eu preciso ir à noite? Porque cada oportunidade que você tem de se reunir com o povo de Deus, você está glorificando a Deus pelo milagre que Ele realizou em Cristo, na sua salvação, e a oportunidade que você tem de manifestar a unidade do corpo de Cristo. Nós precisamos celebrar a igualdade nos nossos cultos e persegui-la com todo esforço, com todo empenho, em cada uma das nossas decisões como igreja, em cada uma das nossas atividades, nos ministérios, nas organizações. Nós vamos celebrar o que nós recebemos, nunca poderíamos realizar,
mas nós vamos realizar o que nós sabemos, o que nós aprendemos, o que está ao nosso alcance. Então nós devemos viver essa dinâmica como igreja, reunir no culto para glorificar a Deus, porque Ele tornou a igreja possível. E agora que a igreja é possível, nós vamos buscar em cada oportunidade praticá-la naquilo que depender de nós. O apóstolo Paulo diz, meus irmãos, que a unidade do corpo de Cristo, além de ser resultado dessa obra do Espírito Santo, que nos tornou iguais na salvação, revela também a soberania de Deus. Dos versículos 14 até o 20, o apóstolo Paulo está destacando a diversidade, e como nós já afirmamos, essa diversidade foi intencionalmente planejada. Vejam o que está no versículo 18: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Interessante, né? Como lhe aprouve. Deus quis que fosse assim. Eu tenho aqui agora uma visão diante de mim, pessoas diferentes, com histórias de vidas diferentes, com origens diferentes, e eu glorifico a Deus porque Ele quis que fosse assim. E quando a gente vai aproximando a lente e vai convivendo com a igreja, nós vamos entendendo a profundidade disso, até chegar ao ponto de dizer assim, mas como é que foi possível isso? Foi plano de Deus, reunir em Cristo, na obra de Cristo, o seu povo. A gente poderia usar uma figura mais próxima da cultura brasileira, que é o futebol. Aí o pastor Igor que vai me ajudar. Quando você jogava futebol, você escolhia em que posição ia jogar, quanto tempo você ia jogar, e o que é que você ia fazer no campo? Era o treinador. Você já ficou chateado alguma vez por não ter sido escalado? Claro. Mas aí o treinador decidiu naquele dia que o pastor Igor não ia jogar. Eu ficaria chateado também com esse treinador, porque ele era um excelente jogador, né? Mas, meus irmãos, quem decide é o treinador. Tem uma prancheta lá, hoje não, hoje é um tablet, alguma coisa assim, né? Mas ele chega lá numa reunião, lá no vestiário, talvez, ou antes, não sei em que momento, ele diz assim, olha, o Rogério não vai jogar hoje, vai ficar no banco. Então quem escala o time é o treinador. E o supremo treinador, meus irmãos, é o nosso Deus. Ele me escalou para estar aqui com vocês, em campo, jogando. Mas, meus irmãos, nós precisamos compreender a dimensão da soberania de Deus, do milagre de Deus. E se eu me perguntasse, lá na adolescência, ou se alguém me dissesse, um dia você estará em Divinópolis, na mesma igreja que o Vitor, eu diria, não, mas aí forçou agora. Se fosse uma igreja em outra cidade na Bahia, mas, meus irmãos, eu jamais imaginei que um dia eu conheceria o Vitor. Mas eu gostei, viu, Vitor, de conhecer, foi muito bom. Deus quis assim. Meus irmãos, nós temos da parte de Deus uma ação que é soberana. Ele planejou, glória a Deus por isso. E se Ele planejou, é para o nosso bem. Nós devemos então, uma vez que Deus nos concedeu essa oportunidade, buscar essa unidade em meio à diversidade. Como é que nós fazemos isso? É homogeneizando todo mundo? É tornando todo mundo igual? Entendam bem, agora a gente precisa compreender melhor o conceito. Unidade não significa unanimidade. É diferente. Eu posso ter unidade sem unanimidade. Aliás, há quem diga que a unanimidade é burra, né? Mas, meus irmãos, desejar unanimidade é até ingênuo, é inocente, né? Nós devemos desejar unidade. O que é unidade? A unidade promovida no corpo de Cristo é em meio à diversidade que Ele planejou, para que ressalte o seu poder, o seu propósito. A unidade não é, portanto, uniformidade. Fuja da uniformidade. Fuja do pensamento único. Se alguém quiser lhe cativar, lhe influenciar para um pensamento único, fuja, porque isso é doentio. Deus me livre de uma igreja que tem um pensamento único, porque isso é opressão, meus irmãos. Isso é imposto por ditadura. Não, jamais. Nós não devemos desejar uniformidade. Olha, uma palavra a você, por exemplo, está nos acompanhando pela internet, porventura esteja procurando uma igreja. Fuja de uma igreja onde todo mundo se veste de uma mesma forma, onde todo mundo canta a mesma música, onde todo mundo se expressa da mesma forma, porque isso é humano. Uniformidade
é imposto pela vontade humana. Mas a vontade de Deus é a unidade em meio à diversidade. E como é que nós então devemos praticar a unidade? Unidade de propósito. O bem comum. O propósito único. Qual é o propósito da nossa igreja? Glorificar a Deus e proclamar a Cristo. Esse é o propósito que promove a nossa unidade em meio à diversidade. Ninguém precisa ser igual no temperamento, na personalidade, na opinião política, por exemplo. Nós somos iguais na salvação, na obra realizada pelo Espírito Santo. Fora isso, essa é a nossa base. A partir dessa base, nós temos diversidade planejada por Deus, assim como no corpo. O pé não pode se queixar porque ele é diferente da mão, o olho não pode se queixar porque é diferente do ouvido, porque Deus dispôs cada membro como lhe aprouve para que a unidade fosse possível. Voltando à metáfora do time de futebol, habilidades diferentes, posições diferentes, funções diferentes, mas um único objetivo. Qual é o objetivo, pastor Igor? Naquela partida, o gol. Estava conversando com o Francisco ontem. Ele estava dizendo um time que ele torce, não vou citar não, porque senão gera polêmica. Mas a gente não precisa torcer para o mesmo time não, nós somos igreja de Cristo. Ele disse assim, como é que o time joga bem e não faz o gol? Não adianta de nada, porque não vem o ponto, não vem a classificação, não vem. Fica parecendo o Bahia. Mas o Bahia, os irmãos podem deixar para mim, porque aí é sofrência mesmo. Mas o objetivo comum é o gol. É levar a bola até a meta. O que é que promove a unidade, meus irmãos, na prática? Já que nós cremos que ela é um milagre operado pelo Espírito Santo na nossa igualdade diante da cruz de Cristo. Buscarmos o objetivo comum. Toda vez que você for tomar uma decisão, toda vez que você for participar de um evento na igreja, de uma atividade de um ministério, coloque o seu foco no objetivo comum, não no seu objetivo, mas o objetivo comum que Deus já estabeleceu para a sua igreja, que é a sua própria glória, porque Ele é soberano, mas também a proclamação de Cristo. Submeta a sua vontade. Eu devo submeter a minha vontade, o meu interesse, ao propósito de Deus, e isso resultará em saúde da igreja e o seu crescimento. Toda vez que eu tomo uma decisão na igreja, baseado no meu interesse, na minha vontade, isso gera adoecimento na igreja, isso gera divisão na igreja. Mas quando eu submeto a minha vontade, à vontade de Deus, e mesmo enfrentando as diferenças, as opiniões contrárias, posicionamentos diferentes do meu, mas eu submeto ao bem comum da igreja, ao propósito que Deus estabeleceu para a igreja é edificada, ela tem saúde e ela cumpre o seu propósito. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos. Agora, quando compreendemos isso e começamos a praticar desta forma, como a palavra de Deus está nos orientando, nós veremos que essa prática exige de nós cuidado, o cuidado mútuo, a mutualidade. Escrevi sobre isso no nosso boletim, desde a quinta-feira. Deus tem me incomodado a falar à igreja nesse tempo, enfatizando, por exemplo, a amizade, como falamos na quinta-feira, nessa pastoral, o cuidado mútuo, a atenção às necessidades uns dos outros, porque, meus irmãos, não é só uma questão de unidade ideológica, é unidade prática, é serviço, é cuidar do outro, oportunidades de valorizar o irmão. Vejam que no versículo 23, o apóstolo Paulo está falando de honra e daquele membro do corpo que é considerado inferior. E isso nos ajuda, meus irmãos, a entender que a direção de Deus para nós é essa: valorizar o irmão, valorizar cada membro do corpo, valorizar cada pessoa. Não perca a oportunidade de elogiar. Certa vez, um irmão muito sincero, eu não duvidava da intenção dele, mas precisei instruí-lo, porque houve uma atividade, a conclusão de uma atividade numa igreja que eu pastoreei, e foi dado o relatório. E a líder daquele ministério, que estava dando o relatório, mostrou os números, os resultados, e o trabalho foi excelente. Aí esse irmão me procurou e disse: pastor, realmente foi muito bom ali, mas eu não quis elogiar não, porque senão ia inflamar a carne dela, ficar orgulhosa. Eu falei assim: mas não entendi. Você vai economizar um elogio ao irmão que fez um trabalho bem feito? Não, porque pode se tornar vaidoso. Não, peraí.
você vai glorificar a Deus pela vida dela, mas você não vai deixar de incentivá-la a continuar fazendo da forma que ela está fazendo. Isso significa valorizar, elogiar o irmão, dar atenção, ao cumprimentar, saber se aquele tudo bem é tudo bem mesmo, se interessar pela pessoa e não só pelo que ela faz. Às vezes a gente dá atenção também só à atividade, tocou muito bem, cantou muito bem, realizou muito bem a atividade do ministério, mas e a pessoa? Ela está bem? Como é que está a família? Como é que está a vida em casa? Devemos valorizar cada pessoa. Isso significa cuidado mútuo. Devemos evitar a divisão, de novo a ênfase na divisão. Versículo 25, para que não haja divisão no corpo. E agora nós começamos a compreender que não é só uma questão de intenção. Eu quero ser unido e eu vou me esforçar até para tolerar a opinião diferente, para que a igreja continue unida. Não é algo superficial assim, exige a prática, exige o cuidado. Para que não haja divisão, o versículo continua, versículo 25 diz: com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, se não há atenção às necessidades, se não há cuidado real, prático, a unidade também vai se perder. Por quê? O irmão vai se desanimar, vai se entristecer, porque não recebeu essa valorização, não recebeu esse cuidado, e ele vai se afastar, ou vai deixar de participar. E nós perderemos a oportunidade de envolvê-lo ainda mais. Meus irmãos, esse cuidado chega inclusive ao ponto do sofrimento, sofrer junto com o outro. Veja o que o versículo 26 diz: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem juntamente com ele. Todos sofrem juntamente com ele. Eu destaquei na pastoral uma frase de Antoine Saint-Exupéry, que é parte do diálogo do Pequeno Príncipe com a raposa. E aí, me perdoe, mas a piada já está pronta, né? A gente tem que ser pelo menos melhor do que a raposa. Talvez seja isso que ele quisesse dizer também. Mas olha o que a raposa diz ao menino. Ele diz: tu não és para mim senão inteiramente igual a 100.000 outros garotos. Eu não tenho necessidade de ti, e tu não tens necessidade de mim. Não passas teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós temos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, eu serei para ti única no mundo. O que é que torna o irmão único? É o cativar. E o que é que nos cativa? Voltando a Bonhoeffer, é a nossa intenção? Não. É a nossa experiência comum na salvação. Nós fomos cativados por alguém. Quem foi que nos cativou? Foi Cristo. Os irmãos já estão lembrando da música Cativar é Amar. Aqueles da nossa geração. Cativar. Cativar significa atrair para si, significa dispensar essa atenção. Quem nos cativou em comum, meus irmãos? Cristo. Ele nos cativou pelo seu sacrifício. Quando Ele se importou conosco, quando Ele se doou por nós, quando Ele derramou o seu sangue por nós. E agora nós temos essa unidade em Cristo. Agora nós temos necessidade um do outro. Nós somos responsáveis um pelo outro, por manter essa unidade a depender no máximo daquilo que podemos fazer. A conversão é essa experiência que nos cativa um ao outro. Por quê, meus irmãos? Seria contraditório nós pregarmos a mensagem da salvação. A mensagem da salvação se refere à conversão a Deus, a conversão do pecador perdido ao Senhor, que é santo, mas que é misericordioso. Como é que nós pregamos a conversão a Cristo e nós não buscamos a conversão ao outro, a conversão de um irmão ao outro? Como é que nós podemos tolerar isso? Eu sei que não é simples assim, não é no estalar de dedos. Eu sei que depende de diálogo, eu sei que depende de superação, de feridas, de mágoas. Eu sei que é complexo. Relações humanas envolvem complexidade. Mas o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, é: não podemos desistir. Não podemos desistir. Tudo vai agir em contrário. Tudo vai se levantar em contrário. Mas não podemos desistir, porque a desistência da unidade da igreja esvazia a nossa motivação para evangelizar.
Entenda bem, se você desistir da unidade da igreja, pare de evangelizar. Você não deveria ter coragem de evangelizar alguém. Porque você está dizendo, olha, Deus pode converter o seu coração a Cristo. E você não crê que Deus pode converter o esposo à esposa? O pai ao filho? O irmão ao outro? Um amigo ao outro? O mesmo poder da ressurreição de Cristo que Ele usa para levar o pecador a se voltar para Ele, Ele também pode usar para nos converter uns aos outros. E essa conversão é contínua. Deus converterá o nosso coração continuamente quando nós decidirmos, meus irmãos, viver a unidade. Mas para isso, precisamos nos importar com o outro, precisamos valorizar o outro, e isso significa, inclusive, cuidar e sofrer junto com o outro. A unidade da igreja, como corpo de Cristo, é um milagre promovido por Deus na salvação. E é mantido pela ação do Espírito Santo. Essa unidade, recebida de Deus, exige cooperação da nossa parte. Deus realizou a unidade como um milagre, mas nós devemos cooperar agora com a ação do Espírito Santo, praticando. Como? Eu deixo então pelo menos 3 aplicações. Celebre a unidade diante de Deus. Não deixe de se reunir. Não deixe de estar presente quando o povo de Deus está reunido. Celebre. Cante corpo e família. Cante que nós somos uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Cante. Cante como um protesto. Cante como uma afirmação da sua esperança, de que o mesmo Deus que lhe salvou, Ele pode manter a igreja unida. Celebre. Celebre a sua esperança diante de Deus, de que quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele encontrará uma igreja unida. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele levará para a eternidade uma igreja unida. Vamos celebrar essa certeza. Essa obra será realizada por Ele e nós vamos cooperar com Ele para isso. Vivencie a oportunidade de exercer a unidade. São muitas oportunidades que nós temos, tanto de forma pessoal, quanto de forma coletiva. Se você tem alguma barreira, tem alguma dificuldade, está chegando na igreja, muitos irmãos chegaram na igreja nos últimos anos. Cultive, por exemplo, os momentos que nós temos de oração juntos. Não só no culto de oração na terça-feira, eu falei na quinta-feira sobre o culto de oração, mas nós temos também pequenos grupos, nós temos encontros espontâneos entre os irmãos. Aproveite esses momentos, as visitas, o discipulado. Vivencie cada oportunidade que você tiver para manifestar a unidade do corpo de Cristo. Mas também seja solidário. Participe da solução de problemas. Quando você se comprometer para orar por algo, se envolva com aquilo. Pode ser uma visita, pode ser uma ligação, um contato, mas tome parte daquela situação. E peça a Deus que use a sua vida para abençoar aqueles que estão sofrendo, por exemplo, aqueles que carecem de algum cuidado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus mantenha a nossa igreja unida. Eu posso dizer para os irmãos que essa é a minha oração contínua. Eu não posso dizer nem que é diária. Eu posso dizer que é contínua. Porque toda vez que eu penso na igreja, eu penso em unidade. Porque a unidade da igreja glorifica a Deus. A unidade da igreja é o fundamento para que a igreja tenha saúde e para que a igreja possa crescer e assim cumprir a sua missão. Vamos encerrar o nosso culto cantando uma música que nós já cantamos. Nós vamos encerrar voltando para Em Cristo Somos Um. Esse hino foi escolhido pelo nosso ministro de música exatamente para